Oi, gente, está começando mais um Pitaco na Copa. Eu sou a Isabela Cristina e estou com essa galera maravilhosa em clima de mata-mata. Mas antes de falar sobre tudo o que está acontecendo nos 16avos da Copa, se apresentem aí, galera, por favor. Oi, gente, meu nome é Melissa Belay. Estou imensamente feliz de estar aqui mais uma vez com o programa do Pitaco para falar sobre os 16 avos da Copa, que foi uma baita fase. Então, estou muito animada, espero muito que vocês gostem desse episódio. Bom, rapaziada, estamos aqui nesse programa para puxar esses 16 avos e contar os grandes confrontos, né? Que vamos para as oitavas, famosas oitavas. Oi, gente, ótima semana para o futebol. Eu sou a Bia Filtro, estou muito feliz também de estar participando desse programa. Oi, pessoal, mais uma vez um prazer estar participando do programa. A gente vai se encaminhando para o final da Copa, infelizmente, então bora aí começar. Final dessa segunda fase, quanta emoção já vivemos aqui, e o melhor de tudo é que tem muito mais. Foram 6 dias de muitos jogos, de grandes potências caindo, de nomes que se despedem para sempre da competição e de muito futebol para a gente comentar. Além dessa segunda fase, tivemos África do Sul e Canadá se enfrentando em Los Angeles. Confesso que não foi um dos melhores jogos para se começar uma fase de mata-mata. Foi um jogo com poucos lances de risco, tanto que o gol foi sair nos acréscimos do segundo tempo. Mas falando sobre os principais acontecimentos, logo no início do primeiro tempo, teve um chute de longe da África do Sul, que obrigou o goleiro canadense a trabalhar, mas não foi nada demais. Depois da pausa para a hidratação, o jogo começou a ficar melhor. O Canadá protagonizou o lance de maior risco do jogo, praticamente, em uma jogada de escanteio, com uma bola sendo tirada em cima da linha, e depois o goleiro salvando no rebote. Já no segundo tempo, o Canadá se manteve melhor na partida, com a posse de bola e o domínio do jogo, enquanto a África do Sul apostava nos contra-ataques. E por mais que a pressão canadense fosse maior, o gol não saía, até que nos 2 minutos dos acréscimos, o Stephen Eustáquio marcou e classificou o Canadá pela primeira vez na história para as oitavas da Copa do Mundo. Agora o Canadá tem uma pedreira pela frente, irá enfrentar o Marrocos no sábado, dia 4. E acho que uma curiosidade legal desse jogo, que é mais extra-campo, assim, é que o técnico Hugo Broz, da África do Sul, se tornou o técnico mais velho da história a comandar uma equipe em mata-matas de Copa do Mundo. Ele está com 74 anos e 79 dias. Então, foi um marco histórico aí do jogo. E no domingo, se domingo faltou emoção, a segunda-feira a gente teve 3 jogaços, e principalmente tivemos o nosso Brasil, tivemos a nossa seleção em campo, e o melhor de tudo, tivemos a nossa classificação, né? A nossa seleção enfrentou o Japão e de virada conquistou a classificação para as oitavas. Acho que esse jogo poderia ter sido com um pouquinho menos de emoção, né, Beto? Nossa, com certeza. Acho que todo mundo, bom brasileiro sendo, assistiu esse jogo, passou um sufoco, porque logo no começo do jogo, um jogador do Japão, o Sano, já levou um cartão amarelo, e que foi um lance polêmico, né? Foi uma falta no Vini Júnior, um lance discutivelmente poderia ter sido marcado uma falta um pouco mais grave, poderia ter sido vermelho. O árbitro decidiu não revisar o lance no VAR e acabou mantendo o cartão amarelo mesmo. Posteriormente, o Casemiro também levou um cartão amarelo, o que teve por consequência o gol do Japão. O mesmo que poderia ter sido expulso, fez o gol, chutou de fora da área, em um contra-ataque em que se inicia com o Danilo, lateral do Brasil, errando um passe no meio de campo. Então, o japonês avançou um quarto do campo sozinho, tendo o Casemiro nas costas dele, não podendo alcançar na corrida, um pouco mais por conta da idade mesmo, e por já ter o cartão amarelo ele não poderia fazer nada, porque senão ele seria expulso e iria prejudicar muito mais o Brasil. Então o Brasil começou o jogo bem, dominando, controlando o jogo, tendo mais posse de bola, mas essa falta do Casemiro eu achei que foi muito irresponsável, foi um cartão amarelo bobo, o que prejudicou muito o Brasil, porque ele deveria ter feito a falta e levado o cartão amarelo naquela hora do gol e não antes. Então o Brasil já começou praticamente o jogo, quando se iniciou mesmo, ficou mais quente e tal, o Brasil já iniciou perdendo, e isso foi muito prejudicial para o Brasil se impor no jogo mesmo, né? Então, teve a lesão do Paquetá também, naquele lance que ele leva uma bolada na cara, ele cai meio de mau jeito e tem uma lesão na posterior da coxa, infelizmente, porque vinha sendo uma surpresa muito positiva para o Brasil.
Então o Ancelotti volta com o Endrick no lugar do Paquetá, puxa o Matheus Cunha para fazer essa função de flutuar como um falso 9, um camisa 10, e o Brasil corre atrás do placar. Faz esse abafa no começo do segundo tempo, e em uma bola, numa surpresa muito positiva do Casemiro, em que muitos ali teriam tirado o Casemiro por já ter um cartão amarelo, por ter outras opções no banco, Danilo Santos, o Ederson da Atalanta. Ele poderia ter saído, mas o Ancelotti, é por isso que ele é técnico e não a gente, né? Ele sabe muito mais. Então, nesse poder aéreo que o Brasil tem, conseguiu achar um gol. E aí foi aquela tensão até o final do jogo, até que nos acréscimos, outra escolha do Carlo Ancelotti, entrou o Gabriel Martinelli, que conseguiu se salvar com uma assistência magnífica do Bruno Guimarães. E acho que foi um espetáculo para ser assistido, emoção até o fim, e o Brasil conseguiu sua classificação. Fica aqui as desculpas ao Casemiro, todos nós te xingamos, mas obrigada, Casemiro. Mais alguém quer comentar sobre esse jogo? Cara, foi um jogão, assim, muito estresse, exatamente o que você falou. Eu acho que eu, principalmente, devo um grande pedido de desculpas ao Casemiro e ao Ancelotti, porque eu duvidei de todas as escolhas que ele tomou nesse jogo. E depois foi o que o Beto falou, ele provou exatamente porque ele é técnico da seleção, não a gente, né? Porque ele fez funcionar, ele fez acontecer. Mas foi um jogo incrível, assim. O Brasil conseguiu mostrar o estilo de jogo no final, principalmente quando conseguiu converter o resultado. Mas é isso, tudo que o Beto falou, baita jogo, jogão, e desculpa, Casemiro, publicamente por ter duvidado da sua capacidade. E eu acho que é um jogo que cria uma casca para o Brasil, né? É importante, a gente tem jogos muito difíceis pela frente. Então, mesmo que a gente não goste de sofrer, é importante que os resultados não venham tão fáceis assim. Mas passando para o segundo jogo do dia, tivemos tudo que uma partida de Copa do Mundo pede, decidido nos penais. Alemanha e Paraguai se enfrentaram no Boston Stadium e nossos irmãos eliminaram a grande seleção da Alemanha. Mel, é bom ver essa Alemanha eliminada, né? Cara, não é só incrível ver a Alemanha eliminada, mas ver a Alemanha eliminada pro Paraguai numa das partidas que, se não for a melhor partida dos 16avos, foi uma das melhores. E assim, a Alemanha chega com um favoritismo absurdo, e isso não é novidade para ninguém, é a Alemanha, ela carrega a história e a tradicionalidade que ela carrega. Então ela chega não só como primeira colocada do grupo, mas ela chega como favorita, sim, para classificar. E não só nos 16avos, mas muitas pessoas tinham a Alemanha como favorita na Copa mesmo. E o Paraguai chega no mata-mata com um desempenho um pouco abaixo do que a galera esperava para o Paraguai. Então eles chegam numa fase de grupo onde eles perdem na estreia para os Estados Unidos num placar que, querendo ou não, é vergonhoso, principalmente pelo desempenho que o Paraguai apresentou. E vencem a Turquia e empatam com a Austrália. Então o Paraguai não chega com uma moral muito grande para essa disputa. E mesmo assim, desempenharam e tiveram um desempenho absurdo durante o jogo. Então, o Paraguai, aos 41 do primeiro tempo, eles abrem o placar com um gol do Enciso, com uma oportunidade criada pelo Almiron. Então, ele cria um ótimo lance, que o Enciso consegue aproveitar e fazer o primeiro gol da partida. E nos 9 minutos do segundo tempo, logo depois do intervalo, o Kai Havertz empata para a Alemanha com um cabeceio depois de um cruzamento do Wirtz. Então, fica tudo igual, e nos próximos minutos, tanto do tempo regulamentar quanto da prorrogação, a Alemanha continua tentando criar muitas oportunidades, continua pressionando muito, o que não acaba convertendo em gol. Então eles não aproveitam muitas oportunidades ofensivas que eles criam, e o Paraguai fica com um estilo de jogo muito mais defensivo, justamente para suportar a pressão que os alemães estavam aplicando. Então eles começam a organizar mais a defesa deles, e eles baseiam o resto do jogo em cabeçada, eles cabeceiam tudo. Se viesse um míssil em cima da área do Paraguai, o Gustavo Gomes ia tirar de cabeça, ídolo. E chutão, era esse o estilo de jogo do Paraguai no segundo tempo. Era chutão e cabeceio para impedir a Alemanha de tentar se criar para cima deles. E na prorrogação, inclusive, a gente tem um gol do Jonathan Tah, então na teoria seria a virada da Alemanha. Só que o VAR anulou esse gol por uma falta do Anton no Orlando Gil, que é o goleiro paraguaio, e foi, inclusive, uma decisão que levantou algumas controvérsias referente a critérios de arbitragem na Copa, e que levantou inúmeras reclamações por parte dos alemães, tanto que o diretor de arbitragem da FIFA, o Pierluigi Collina, ele se pronuncia depois desse jogo e ele levanta uma declaração onde ele explica exatamente o porquê que o gol foi anulado. Então, por mais que a posição do Anton não fosse uma falta em si, a partir
partir do momento que ele não estava interessado na bola, em finalizar a bola, e ele se move deliberadamente de uma forma em que ele impede e obstrui o movimento do Orlando Gil, que era o goleiro, com a intenção de obstruir, de impedir com que ele realizasse a defesa, é uma falta clara. E aí, por isso que o VAR chama e anula esse gol. E a gente acaba levando para os pênaltis, mesmo que durante o tempo regulamentar a Alemanha tenha apresentado um domínio técnico e tático muito superior ao Paraguai. Tanto que nas estatísticas, a Alemanha domina quase todas elas. Então, por exemplo, a gente tem 21 chutes a gol por parte da Alemanha comparado a 7 do Paraguai. 75% de posse de bola. 753 passes comparado a 260 do Paraguai. Então, no tempo regulamentar, realmente a Alemanha criou muito mais oportunidades, teve um estilo muito mais ofensivo e pressionou muito mais, mas não conseguiu converter em gol. E a gente vai para os pênaltis, que foram, assim, absurdos. É, inclusive, a primeira eliminação por pênaltis da história da seleção da Alemanha em Copas do Mundo, e a segunda disputa de pênaltis em Copas do Paraguai. A primeira aconteceu em 2010, na África, contra o Japão, em uma partida válida pelas oitavas de final, onde o Paraguai se classificou com 5-3. Então, o Paraguai está invicto nesse critério de disputa de pênaltis em Copa do Mundo, principalmente em mata-mata. E aí a gente tem as penalidades alemãs. Então, o Kai Havertz começa as cobranças, ele erra, o Orlando Gil defende, brilhante, pênalti belíssimo. O Kimmich bate e acerta, nesse caso, ele consegue deslocar o Orlando e ele consegue acertar. O Musiala também acerta. O Voltimade erra, o Orlando Gil defende. O Amiri acerta e o último pênalti da Alemanha, cobrado por Jonathan Tah, que tinha feito o gol anulado durante o tempo regulamentar, ele isola a cobrança. Ele tinha desistido, isolou o pênalti. E enquanto nas penalidades paraguaias a gente tem muitos destaques, então o Maurício começa cobrando e ele acerta, excelente batida em cima do Neuer. Gustavo Gomes também consegue fazer uma excelente batida. Galarza desloca o Neuer, acerta, baita pênalti. E aí, no que seriam os pênaltis que poderiam, só de acertar, já classificariam o Paraguai, a gente começa a ter alguns erros. Então o Sanabria, ele chuta para fora. O Balbuena erra e o Neuer defende. E o Canalha, que foi o último cobrador de pênalti, ele consegue deslocar e classifica o Paraguai. Então foi um baita jogo que, inclusive, movimentou também muito no pós. Então, depois da eliminação, o Nagelsmann, que é o técnico da Alemanha, ele declara que ele não seguirá no comando técnico, então que ele decidiu entregar o cargo dele após a eliminação, e inclusive após uma reunião que foi divulgada, que durou 3 horas com a cúpula da Federação de Futebol Alemã, que aconteceu quinta-feira, se não me engano, em Frankfurt, e tinha, assim, os principais nomes da Federação Alemã. Então, a gente tinha o presidente da federação, a gente tinha diretores administrativos e esportivos, o presidente da Bundesliga, e todos eles recomendaram que o Julian se demitisse e saísse de cabeça erguida, e ele entregou o cargo dele. Inclusive, o Klopp passa a ser especulado para o comando técnico da Alemanha, e, inclusive, alguns veículos alemães afirmam que ele supostamente aceitaria o convite se fosse proposto. Enquanto isso, do outro lado, depois da classificação, a gente tem o Gustavo Alfaro, que é um técnico argentino do Paraguai desde 2024, que estava, assim, em êxtase, extremamente feliz. Falou que foi a maior vitória da carreira dele. Ele, inclusive, tem uma fala que repercutiu bastante, que é quando ele fala e exalta a origem dos paraguaios. Então, ele fala e compara com a formação dos jogadores europeus, onde ele fala que eles se formam em academia de primeiro nível e nós viemos da terra colorada, jogando descalço com o sacrifício dos pais para levar a criança no treino. Então, isso mostra que é muito mais do que uma classificação em Copa do Mundo. É o orgulho de todo um povo que há 16 anos não tinha oportunidade de ver o seu país sendo representado numa Copa do Mundo. É o orgulho de mais do que os jogadores que estavam ali como guerreiros representando essa nação, mas todos os filhos da terra colorada, de todos os filhos do Paraguai, que estavam ali vendo o seu país eliminar uma seleção histórica nos pênaltis contra Neuer, que é o maior goleiro do mundo. Então, assim, para mim, maior partida dessa fase, baita jogo. Inclusive, um outro bastidor que eu vi é que na Alemanha foi muito difícil escolherem outra pessoa para bater o pênalti. Tipo, depois dos 5 principais, o capitão do time buscou outras opções, principalmente os jogadores do meio para frente, e ninguém quis bater. E o Taki se ofereceu a bater, e se eu não me engano foi o primeiro pênalti dele, assim, cobranças de pênalti. Ele não tem essa tendência. E simplesmente foi o pênalti mais importante, né?
Infelizmente ele perdeu, mas acho que só a coragem dele bater no peito e falar, já que ninguém quer, vou eu, já vale. A pior parte é quem foi o que primeiro que o que me chamou era o Goretzka, que é um meio-campo conceituado. Ele faz um gesto de não vou, e também joga pro Tchó, que também não quis bater, aí jogaram na mão do Goretzka, que foi a melhor atitude dele. Foi igual. Eu não lembro agora quem foi que errou, não lembro se foi o Marquinhos, quem falou, assumiu de bater o pênalti no Brasil e Croácia, que é a pessoa que menos devia ser culpada. Porque para você ter e enfrentar de bater o pênalti, você automaticamente já está se consagrando ali como um corajoso. Mesmo que perca, a responsabilidade acaba sendo, né, por um ponto, mas de maneira geral não. Com certeza. E para fechar a segunda-feira do melhor jeito, mais um jogo decidido nos penais. Tivemos Holanda e Marrocos, que protagonizaram um jogão com empate marroquino nos acréscimos, que levou a disputa para a prorrogação e então a classificação da equipe africana nos pênaltis. Beto, Marrocos mais uma vez mostrando sua força em Copas do Mundo. Acho que o Marrocos tem uma história de superação muito grande dentro de Copas. É uma seleção jovem, promissora, que vai dar muito trabalho agora, tanto para os sul-americanos, para os europeus, para todo mundo, porque é uma seleção que vem em ascensão e está mostrando por que veio a Copa. Desde 2022 vem em campanhas muito sólidas. Essas duas campanhas que o Marrocos está fazendo são muito positivas para eles, o que faz com que a seleção só melhore cada vez mais, porque mostra a força do continente africano, que agora está batendo muito mais de frente do que batia contra europeus, contra os americanos. Então, por mais que a Holanda tivesse um favoritismo, assim, o Marrocos conseguiu impor seu estilo de jogo, conseguiu tocar bola, teve um primeiro tempo muito equilibrado, não tiveram muitas chances, tiveram focos de ataque, assim. A Holanda, uma hora teve mais posse, tomou mais perigo, uma hora o Marrocos teve mais perigo, mas o primeiro tempo acabou sem nenhuma grande chance para os dois lados e empatado ainda em 0-0. E aí, na volta do segundo tempo, o Marrocos volta com uma postura um pouco diferente, consegue implementar uma pressão maior, até que, em um contra-ataque, depois da substituição do Koeman, colocou o Weghorst, um centroavante muito mais alto do que era o Brobbey, que estava jogando. E o Brobbey era aquele cara mais de tancar o ataque, fazer um pivô, girar e dar um passe. Numa bola lançada pelo Verbruggen, o goleiro da Holanda, o Weghorst consegue escorar a bola para o Summerville, que consegue sustentar a carga atrás dele, deixa a bola para o Gakpo, que coloca sua bola para o fundo da rede, que estava ele, o zagueiro de Marrocos, e o Bono na frente dele. Gakpo, que fez um gol e saiu chorando. Acho que vale a pena a gente comentar da história de superação que ele passou nessa semana do jogo. Ele, infelizmente, acabou perdendo um filho dele, que a mulher dele estava grávida, teve um aborto espontâneo, e, infelizmente, ele teve que jogar. Ele é um jogador extremamente importante para essa seleção da Holanda. Então, ele teve uma conversa com o treinador holandês, o Koeman, e mesmo assim ele se colocou num lugar de prioridade à Copa do Mundo. Ele poderia ter voltado para sua casa, ficado com a sua esposa, mas mesmo assim ele optou por jogar o jogo, foi titular e conseguiu fazer esse gol para a Holanda, que acho que foi muito importante. A gente percebe na comemoração dele que ele desaba no chão, começa a chorar, todos os companheiros vêm, pulam em cima dele, comemorando, felizes, mas com uma situação muito delicada, né? E aí Marrocos começa a mudar o time, coloca o time um pouco mais ofensivo, tira peças como o Nahi, que é um volante mais de contenção, para colocar o Rahimi, que é o camisa 9 de Marrocos. E ele foi muito importante para essa construção do gol de Marrocos, que veio nos acréscimos, aos 91, no finzinho do jogo, quando a Holanda já achava que estava tudo mais garantido. O Marrocos consegue empatar com o Diop, que é o zagueiro do marroquino, subiu para a área inteligentemente e conseguiu alcançar o empate. E aí, no tempo adicional, tivemos a prorrogação, sem muitas grandes chances, bem disputado, um jogo muito físico, muito pegado, muito disputado, e infelizmente iremos para os pênaltis. E aí,
os batedores da Holanda começaram se saindo melhor, porque o Koopmeiners, que tinha entrado junto com o Weghorst aos 71 do segundo tempo, faz o pênalti e o Anauri erra o primeiro pênalti de Marrocos, o que já dava uma tranquilidade muito maior para a Holanda. Só que o próximo batedor, em vez de Memphis Depay entrar, entrou Justin Kluivert, que era um cara que tem 5 gols pela seleção, nunca tinha batido um pênalti pela seleção, e foi escolhido por Ronald Koeman para bater esse pênalti, que era um pênalti muito decisivo. Um cara muito jovem, que sem muita experiência ainda na seleção, e teve como a sua primeira opção do segundo pênalti bater. E ele chutou para fora, não fez o seu pênalti, e o Rahimi fez. Então ficou 1-1, com 2 pênaltis para cada lado. E aí, na sequência, a Holanda teve o Timber, que chutou para fora, e o Summerville, que o goleiro defendeu. O Bono fez uma defesa brilhante, parecia um goleiro de futsal, ele só botou a mão para cima, se mexeu para o lado e pegou o pênalti. E aí o Taube e o Saibari fizeram os pênaltis deles, e apesar da atuação incrível do Verbruggen, ele não conseguiu pegar nenhum pênalti. Os únicos pênaltis que Marrocos perdeu com Hakimi e Anauri foram para fora. Hakimi bateu na trave e o Anauri no travessão. E então Marrocos se classifica, agora vai pegar o Canadá hoje, 4 de julho. Hoje começa a nova fase. Então Marrocos se classificou merecidamente, teve um jogo muito equilibrado e com certeza foi um dos melhores jogos do 16avos. Inclusive, o Bono já havia pego um outro pênalti nessa mesma maneira, é uma estratégia que ele usa, inclusive muito inteligente, porque eu acho que eu praticamente nunca vi alguém fazer isso. Enfim, mais algum comentário sobre esse jogo? Podemos ir para o próximo? Eu ia falar só que tira um pouco da pressão da estreia do Brasil, né? Porque o Marrocos está jogando muito bem, está jogando acho que até melhor do que foi na estreia. E a gente estava muito decepcionado, assim, né, no primeiro jogo. Nossa, a gente empatou com o Marrocos, mas, cara, o Marrocos acabou de eliminar a Holanda, então, tipo, não foi tão grave quanto a gente estava achando que tinha sido, né? Então, indo para os jogos de terça-feira, o Brasil conheceu o seu adversário para as oitavas. Costa de Marfim e Noruega se enfrentaram no Texas e, novamente, com o gol decisivo de Haaland, a seleção norueguesa se classificou. Filtro, a torcida remando pode até ser bonito, mas chega, né? Já deu? Tá na hora dessa festa acabar? Não, remaram pela última vez, se Deus quiser, porque foi um jogo, né, um pouco mais difícil para a Noruega, mais difícil do que eles esperavam, eu acho. Eles abriram o placar aos 38 do primeiro tempo, com o gol de Antônio Nusa. E, enfim, não teve tantas chances claras assim, mas foi um jogo de muita trocação. E a Costa do Marfim, no final do segundo tempo, faz o gol, empata. Já caminhando ali para a prorrogação, enfim, a gente já estava na esperança de mais uma disputa de pênaltis. Mas a Holanda faz o gol. A Holanda não, perdão. A Noruega faz o gol e sai na frente mais uma vez, que vai pegar o Brasil agora, né? Haaland, infelizmente, vai chegar a hora dele e esperamos muito que ele esteja bem abalado no próximo jogo. Eu acho que, assim, não tem graça com o Haaland, não existe a possibilidade do empate quando você tem o Haaland em campo, o cara é muito decisivo. E o jogo em si eu achei que foi equilibrado, assim, teve chances para os dois lados. É o próximo adversário do Brasil, então esperamos que eles tenham ficado bem cansados com esse jogo e que não remem mais, nunca mais. No segundo jogo do dia, a França mostrou por que está no topo do ranking FIFA. Vencendo a Suécia por 3-0 com direito a show de Mbappé, a seleção francesa se classifica para as oitavas. É difícil parar essa França, né, Filtro? Pois é, assim, a França não deu chance nenhuma para a Suécia, desde o começo pressionou muito, principalmente com o Mbappé, o Olise, o Bacolat. Então, teve o gol impedido também do Mbappé, né? Então, desde o começo eles não deixaram a Suécia respirar, assim. A Suécia acabou tendo que apostar muito na bola parada, nas jogadas ensaiadas, mas sem também grandes chances claras. O goleiro da Suécia foi muito bem no primeiro tempo, o Jacob Widdel. Ele defendeu teve chute de fora da área, teve bola que foi na trave, então
A Suécia sobreviveu, não tomou mais por causa desse goleiro e por sorte também, porque foram 2 bolas na trave, se eu não me engano. E no final do primeiro tempo, o Mbappé faz o primeiro gol numa jogada ensaiada da França, de escanteio, e deixou sem chance, né? Não tinha como ele defender essa bola. E a Suécia já volta abalada para o segundo tempo. Acho que eles já nem tinham mais esperança, parece. Eles estavam desorganizados, meio perdidos, assim, depois do intervalo. E logo no começo, com a defesa totalmente aberta, assim, nem tentar, assim, o Barcola já faz mais um gol. E o Mbappé faz o terceiro. O principal destaque para mim foi que o domínio da França, principalmente, né, foram 13 chutes a gol e a Suécia só teve 3. A França muito segura, né, como a gente já esperava, assim, desde sempre, estão com 100% de aproveitamento, né, invictos nessa Copa do Mundo. E Mbappé, né, brigando pela artilharia, ele chegou a 18 gols em Copa do Mundo, ali vai brigar com o Messi até o final. E é isso, assim, possível, grande provavelmente a candidata a chegar no final, na final, né? Então, né, a gente vai ter que brigar, jogar muito para chegar nessa França aí. Então, vamos finalizar com os jogos de terça-feira. O México se classificou em cima do Equador com um placar de 2-0, mas para mim o destaque está fora dos gramados, a festa linda que essa torcida está fazendo. O país literalmente parou para festejar a classificação mexicana. Mas dentro de campo, como foi o jogo, Cato? O México, assim, ele sobressai num nível assustador. Não tenho o que falar. Desde sempre, eu fui uma das pessoas muito céticas a isso. Eu imaginava que o futebol mexicano, de maneira geral, o jogador vai jogar no México, ele some, ele desaparece. Então, e era muito uma questão de pensar como que seria. Agora o México ele vai enfrentar a Inglaterra, que é um time muito poderoso, né? A vitória foi de 2-1, com, não sei como que eu poderia quantificar, mas o gênio da bola, Quinones, que marcou o primeiro, depois teve o outro do Raul Jiménez para fechar, né? Pregar o caixão do Equador, que veio muito apático no jogo. Acho que depois da vitória da Alemanha, contra a Alemanha, eles ficaram, ganhamos no time europeu, a gente tem garra, a gente consegue, mas no fim pode ter sido mais um golpe de sorte do que exatamente uma vitória justa, né? Teve aquele gol do Plata, que foi totalmente erro do Neuer, que já tá idoso, não tem muito nem o que fazer, mesmo sendo um ótimo goleiro, que demonstrou que o time da Alemanha é um time que está totalmente desmontado, muito por conta da questão do time estar realmente mal, do que o Equador ser um bom time. Claramente, ganhar tem seus privilégios, mas é só ver a construção do time do México. O time do México é muito bem montado, é muito bem cadenciado, as bolas que sempre passam pelo Quinones apresentam um perigo, então ele sobressaiu muito sobre o Equador. Não vou falar de maneira geral muito, mas é só ver nos pontos importantes. A defesa do México, comparada à defesa do Equador, não existe comparação. O sistema defensivo, com montes de capitão, consegue levar, sem sombra de dúvidas. E o sistema defensivo do Equador é muito fraco, é muito desorganizado, é muito mal montado. Por exemplo, principalmente o jogador o Alan Franco, que conseguiu acabar com o jogo do Equador, na minha opinião, não conseguiu demonstrar um bom desempenho. Então, o Quinones, como craque do jogo, jogando muito ali também por cima do Alan Franco, que é o setor ali da esquerda, em cima também acho que era do Ordóñez, não conseguiu apresentar um bom jogo. Também é isso, o Equador é fraco, então tanto o sistema defensivo quanto o sistema ofensivo são peças ruins. O Plata não fez uma partida boa, o Ener Valencia fez uma partida pior ainda. O jogador do Inter, acho que quem tá dando mais medo para ele, né, o Equador, né, nem tá triste, acho que quem tá mais triste é o torcedor do Internacional, que tem esse cara no time. E vai ter que ver, viu ele jogando e vai pensar, esse cara vai voltar pro Brasil e vai jogar esse futebol medíocre. A única coisa que se salva desse time do Equador, para mim, é o Caicedo, sem sombra de dúvidas, que é o motor do time, faz tudo, ele quem cadencia, ele quem busca, ele quem arma, ele quem chuta.
Só que um time não se faz com uma pessoa só. E automaticamente existem questões, por exemplo, uma Noruega com o Haaland, existem pessoas que o ajudam. O Equador ele não funciona porque não tem quem ajude o Caicedo. O Caicedo se ajuda por si mesmo. E isso é o maior problema. Então, o Plata conseguiu e o Ener Valencia não consegue fazer isso. E acho que dá para falar também da questão do final do jogo, que é uma coisa que me pegou, foi a desorganização do time do Equador. O time já estava perdendo de 2-0, já porque os dois foram no primeiro tempo, então teve o segundo tempo inteiro, além do cool break, para conseguir se organizar, não organizou. E no final do jogo virou uma bagunça muito mal organizada, porque já teve cartão para o pai, já teve cartão para o Caicedo, e a questão, pela segunda vez que eu tenha visto, foi a aplicação da Lei Vini Júnior, que conseguiu ver ali para ter a expulsão do Hincapié, que é, para quem não lembra, eu já comentei da última vez, vou comentar também de novo, que é que toda vez que um jogador ele vai comentar alguma coisa com o outro e coloca a mão na frente, é passível de cartão vermelho direto, porque tem toda aquela questão do jogador do Benfica, conversando com o Vini Júnior, e eu não lembro agora quem foi o jogador do México que estava com a regra, assim, ele tinha um conhecimento da regra, a hora que o Hincapié colocou a mão na bola, ele já chamou o VAR, ele já chamou o árbitro para ter a expulsão. Então, acho que esse foi o ponto importante de ver como que o time estava desorganizado. E o México vem aí, uma seleção forte, uma seleção que, por mais que não tenham peças muito específicas ali, além do Quiñones, que se demonstrou um bom jogador, o Raul Jiménez, que está aí sobressaindo, eles vêm contra uma Inglaterra que tomou o gol cedo do Congo, mas é um time que é passível a se vencer. Uma boa defesa, um bom ataque consegue vir aí e demonstrar que o futebol mexicano não está para brincadeira e pode se tornar ali uma surpresa. E o México está jogando em casa, está jogando ali nos estádios que eles conhecem, estão adaptados. Muitos jogadores ainda jogam por ali, então também é um ponto positivo para eles. Sem contar que ter o apoio incondicional dessa torcida empurra até nos momentos que você não está funcionando mais, você vai pelo apoio da torcida. Então eu acho que é um ponto muito importante. O México vem surpreendendo, confesso. Então é uma seleção forte e, gente, Copa do Mundo tá uma loucura. A República do Congo colocando pressão na República Democrática do Congo, colocando pressão na Inglaterra, a gente viu Cabo Verde colocando pressão na Argentina. Então, assim, não dá para duvidar das seleções. Copa do Mundo existe zebra e existe essa mística em cima, e eu acho muito legal. Então, para combinar com a virada do mês, os jogos de quarta-feira ficaram marcados pelas grandes viradas. Começando com Inglaterra e República Democrática do Congo, a história estava sendo escrita até Harry Kane lembrar que, né, ele é decisivo e classificar a seleção britânica para as oitavas. Ele é craque, né, Filtro? Não tem o que fazer. Não tem, mano. Nossa, dá até raiva, porque eu era muito Congo, né? E, cara, no finalzinho, o Harry Kane faz 2 gols, assim, que estressam, porque desde o começo do jogo, no começo do jogo, o Congo pressionou muito, assim, fez 1-0 muito cedo e continuou em cima. Isso me surpreendeu muito, deles não terem recuado e ficado na defesa. Eu não sei também se foi o erro deles, né? Porque aí eles tomaram a virada. Mas, cara, que começo de jogo do Congo, me surpreendeu, como eu já falei. Pressionou a saída da Inglaterra, e a Inglaterra acho que não estava esperando isso, ficou meio perdida ali no comecinho. Depois da pausa para hidratação, eles voltam melhores, começam a pressionar. Teve um possível pênalti, que eu achei 0 pênalti, na verdade, assim, do goleiro do Congo em cima do Harry Kane. Mas, enfim, eles brigaram lá, mas nem chegou aí pro VAR, se eu não me engano. Então, a Inglaterra começou a pressionar, o goleiro também começou a fazer grandes defesas, teve 2 chutes do Bellingham, chute do Harry Kane, então ele salvou muito também. Logo nesse começo, nos deu muita esperança de que tinha um mundo onde a Inglaterra seria eliminada. Mas aí, como você falou, apareceu o Kane, que não deu chance, assim, né? Fez 2 gols, assim, no finalzinho, o Congo ficou perdido e não conseguiu levar para a prorrogação, nem para os pênaltis.
E é isso, os meus destaques principalmente para o Harry Kane, né? E para o goleiro, o Mpasse, que foi muito bem nas defesas que ele fez. Eu acho que a Inglaterra chega com chances de ser eliminada também para o México, principalmente porque o México está jogando em casa e a Inglaterra se mostrou um pouco perdida quando foi pressionada, então jogando na torcida, eles já estão querendo dar umas desculpas aí de jogar no Azteca, de que tem altitude, coisas que nunca foram debatidas antes e agora eles estão querendo mudar algumas coisas. Não sei se eles têm medo do México, assim, né? Mas é uma grande seleção, mas que tem muitas surpresas, né, nessa Copa do Mundo, então pode sim ser eliminada para o México e vou torcer para isso. Quero trazer, acho que a questão do Kane, ele, sem sombra de dúvidas, é o jogador do ano. Isso só fomenta cada vez mais como ele é, para mim, o candidato, um dos melhores candidatos, para mim, o merecedor da famosa bola de ouro, mesmo que não tenha conquistado nenhum título de expressão. O Bayern sempre ganha, mas independente, a Bundesliga. A quantidade de gols que ele fez, o jeito que ele funciona, como ele era para ser um centroavante, mas ele em quem funciona para a construção do time, para o ataque, ele constrói e marca. Isso é algo muito diferente, um jogador muito diferente. E acho que, para mim, esse jogo só demonstra exatamente como ele merece. Porque você sair atrás de um placar, de um gol, por mais que tenha o gol cedo, grande análise do Fará de Cobertura sobre a questão do gol cedo, é um problema e eles conseguiram se sobressair sobre isso. Então, acho que demonstra muito da força que ele tem e como a Inglaterra é muito dependente dele. Quem dispensa comentários, eu acho que tinha muito debate sobre ele nunca ter ganho título de expressão, assim, então que ele não era esse grande jogador que todos falavam, mas, gente, é nítido, não tem comentários, o que ele demonstra em campo cala todos esses comentários sobre o título de expressão. E quem sabe não vem uma Copa do Mundo aí? Eu acho que não, né, mas... outra virada histórica foi a da Bélgica em cima de Senegal. A equipe africana estava com um placar de 2-0 até cerca dos 80 minutos, porém a tradição falou mais alto e os belgas conseguiram a virada e se classificaram. Mas eu confesso que eu fiquei triste com essa eliminação. Cara, foi uma eliminação triste na de Senegal e foi uma virada, foi um jogo assim muito absurdo, tanto por parte dos belgas de terem conseguido virar, quanto da parte dos senegaleses, tanto de ter conseguido marcar 2 gols, quanto negativamente por ter tomado a virada depois. Então, o Senegal se classificou assim como um dos melhores terceiros lugares, chegou para o confronto da Bélgica. Não vou dizer que a Bélgica chegou com um favoritismo grande, porque Senegal já se provou inúmeras vezes que é uma seleção realmente muito forte, é uma das mais fortes do continente africano. E tanto é que nos 24 minutos do primeiro tempo, Senegal abriu o placar, então com o gol do Habib Diarra, que aproveitou um rebote dentro da área e conseguiu golear. E logo no seguinte, eles dominaram assim o primeiro tempo, taticamente falando, e no segundo tempo também, tanto que logo no começo, aos 6 minutos do segundo tempo, o Ismaila Sarr, ele ampliou o placar e encaminhou o que até então poderia ter sido a classificação do Senegal, e o que a gente acreditava ser a classificação do Senegal praticamente durante todo o tempo regulamentar, porque eles seguraram esse placar por muito tempo. Só que no final, aos 40 do segundo tempo, o Romelu Lukaku, que é um dos jogadores de maior destaque da Bélgica, tinha acabado de entrar em substituição no lugar do De Ketelaere. Fazia, 5 minutos que ele tinha entrado, e ele conseguiu completar um cruzamento do Meunier, ele conseguiu finalizar, conseguiu golear, e fez o primeiro gol da Bélgica, e acendeu ali a chama de que, o jogo não acabou, a gente ainda pode fazer alguma coisa. E Senegal começou a se sentir um pouco mais pressionado, porque aí eles perceberam que o jogo ainda não tinha acabado, eles ainda não tinham se classificado, e aí 3 minutos depois, 43 minutos do segundo tempo, o Tielemans, ele consegue aproveitar uma saída errada do goleiro de Senegal, que é o Mori Diaw, que inclusive é um detalhe do gol, de ambos os gols da Bélgica, eu acredito que também tenham sido muito por erros da parte do sistema e do setor defensivo de Senegal. Então, o primeiro tem ali uma certa falha por parte dos zagueiros e o segundo por uma saída errada do goleiro. Então, o Tielemans aproveita essa chance, ele consegue empatar para a Bélgica e faz um gol de cabeça e leva para a prorrogação. Na prorrogação, as duas equipes, por mais que tenham tido uma queda drástica de desempenho
pelo tempo de partida. Eles continuaram buscando muitos gols pela classificação, ambas as equipes pressionavam e ambas as equipes criavam oportunidades ofensivas, tanto que a prorrogação inteira quase fica do mesmo jeito. O Luque Bacchio, da Bélgica, ele teve, inclusive, uma oportunidade de virar o placar durante a prorrogação, só que ele finaliza no travessão, não consegue, e o Senegal responde esses ataques da Bélgica com contra-ataques perigosos. Então, a gente tem uma finalização de muito destaque do Mbaye e uma outra finalização do Sapoko Ndiaye. Então, tanto o Senegal quanto a Bélgica se mostravam dois times que continuaram buscando por oportunidades de gol. E no final da prorrogação, quando todo mundo estava acreditando que a partida ia ser encaminhada para os pênaltis, o Tielemans sofre um carrinho agressivo na grande área durante um dos cruzamentos e ele acaba sendo derrubado pelo Lamine Camara, o que resulta em uma cobrança de pênalti. O pênalti, a princípio, ele não é marcado pelo árbitro, mas o árbitro hondurenho, o Said Martinez, ele é chamado pelo VAR, que inclusive era um VAR cuja equipe era comandada pelo árbitro brasileiro Rodolfo Toschi, e ele analisa o lance, analisa a situação e marca um pênalti para a Bélgica, onde o Tielemans, que tinha sofrido, assume a responsabilidade, realiza a cobrança com uma batida muito bem executada, que desloca o goleiro senegalês e marcou a virada da Bélgica, assim, praticamente nos acréscimos da prorrogação, e mostra uma partida muito, assim, maluca, por assim dizer, porque o Senegal, por mais que a Bélgica também tenha se mostrado um time com um desempenho muito bom, Senegal tinha um placar de 2-0 a favor por quase os 90 minutos do tempo regulamentar. Então, a única coisa que eles precisavam fazer era estruturar a defesa e anular os ataques ofensivos da Bélgica, mas em erro do setor defensivo, eles acabaram tomando o empate, posteriormente a virada por pênalti. Então foi uma eliminação muito triste, porque eu acredito que isso deles terem mantido um placar com vantagem por quase a partida inteira traz muita esperança, principalmente para os senegaleses. Então para eles praticamente já tinham se classificado, e aí eles tomam uma virada assim absurda, sempre batendo ali na trave do partido acabar, e aí a Bélgica foi lá e empatou, e depois no final da prorrogação conseguiu virar. E num geral, ambas as seleções apresentaram assim dados muito semelhantes. Então, ambas as seleções foram muito bem ofensivamente, criaram oportunidade, pressionavam bastante, mas no detalhe, Senegal acabou tomando a virada. Só queria trazer que no começo do jogo, o Senegal realmente amassou a Bélgica. Era uma hora Senegal jogando e outra hora Bélgica tentando se defender. E foi triste ver a virada por exato esse fato, assim, foram 80 minutos de domínio de Senegal, e por mais que a Bélgica tentasse criar, era Senegal. Então, foi uma bobeada, talvez tenha essa ideia do final de jogo, essa ansiedade de querer acabar logo, e essa expectativa de, tá 2-0, um placar tranquilo. 2-0 acho que é um dos placares mais difíceis do futebol. Então, foi uma eliminatória triste. Acho que o Senegal não fez uma boa fase de grupos, não demonstrou o futebol que tem para jogar. A gente sabe que o Senegal é uma puta seleção, é uma das melhores dentro do continente africano, então, se não a melhor. Então, foi uma fase de grupos que não veio tão bem. Então, quando você entra em 16 avos, abre um 2-0 contra uma seleção grande, que é a Bélgica, e ainda domina o jogo, eu acho que ali você se mostrou o seu valor. Mas daí bobearam, entregaram e teve a virada. Então, essa não foi uma Copa que representou tanto o Senegal, assim, não a seleção que a gente conhece, e não a seleção que fez uma final de Copa Africana, e enfim. E um outro detalhe é que justamente isso, é um dos jogos que mostra a potência de seleções de fora do continente europeu contra seleções europeias favoritas no jogo. Então, Senegal é uma das seleções que conseguiu colocar a Bélgica no chinelo, foi o que a Isa falou. Não só no primeiro tempo, o Senegal mostrou um desempenho de jogo muito superior ao da Bélgica, mas quase os 90 minutos de tempo regulamentar. A Bélgica, ela se reestrutura um pouco melhor depois do intervalo, mas ela ainda leva muito tempo para conseguir fazer a reestruturação de elenco e dos setores funcionar, porque Senegal estava absurdo e, infelizmente, por erro e, enfim, muito provavelmente também essa questão do psicológico acaba caindo nessa, e por erro do setor defensivo eles acabaram tomando a virada.
E rapidinho, antes sobre o que a Isa Waze falou, eu achei muito interessante que está acontecendo um fenômeno meio parecido com o que foi no Super Mundial, né, no ano passado, de a gente ver que a distância entre as seleções sul-americanas e africanas não é tão grande assim em relação às seleções europeias, né? E a gente esperava que esses times menores, Cabo Verde, Senegal, Costa do Marfim, que nenhum deles ia ter tipo chance contra grandes seleções, contra seleções médias. Então é muito interessante, muito legal, né? Ver isso acontecendo, ver viradas acontecendo, ganhar nos pênaltis e achei muito legal. E com o último jogo de quarta-feira, os donos da casa entraram em campo para enfrentar a Bósnia e, consagrando seu favoritismo, os Estados Unidos se classificaram para as oitavas. Como foi esse jogo, Enzo? Os Estados Unidos dominou o jogo, não tem muito o que falar. A seleção da Bósnia não é uma seleção muito boa, como já era de se esperar. Tudo bem, eliminou uma Itália, mas a Itália também acho que é pior ainda, então a gente não comenta muito sobre isso. Mas o fato que os Estados Unidos agora está jogando igual um time de verdade me assusta um pouco. Achei que o 4-1 contra o Paraguai foi algo assim, algo muito diferente, algo muito surpreendente. Mas foi o primeiro, foi o segundo, foi o terceiro, não o gol, o jogo. E conseguiram demonstrar um bom futebol. Eu já tinha feito comentário que o Pochettino ele conseguiu dar uma cara para o time dos Estados Unidos. E isso é muito verdade. Muito pautado em cima do Balogun, que para mim é o jogador dos Estados Unidos nessa Copa, sem sombra de dúvidas. Existe o ídolo Christian Pulisic, que o povo falava que era o LeBron James do futebol. Está se demonstrando que isso é uma mentira. Então, um ótimo empresário, porque não fez nada. Conseguiu um gol nesse jogo. A coisa mais feia do jogo foi esse gol, mas graças a Deus ele estava impedido. Que ele pegou, tropeçou na bola. O goleiro da Bósnia é pior ainda. Ele caiu no erro do Pulisic, que ele foi para frente, mas a bola foi para trás. Mas pelo menos estava impedido. E quem se demonstra realmente é o Balogun, que fez o primeiro gol ali no final do primeiro tempo. E todo jogo é cadenciado por ele. Se não fosse o cartão vermelho de uma entrada bem forte ali no começo do segundo tempo, ele poderia ter feito mais, ele poderia ter jogado, ele poderia ter dado uma vitória muito mais confortável para os Estados Unidos, que só conseguiu cravar a vitória já aos 82, acabando o segundo tempo, e a Bósnia conseguia uma entrada aqui, conseguia uma entrada ali, não era algo muito perigoso, mas qualquer bola que entrasse, qualquer jogadinha errada, poderia ser 1-1, que levaria para uma prorrogação. Só que quem chegou para salvar o dia foi o Tillman, que simplesmente bateu uma boa de uma falta, era uma falta perigosa, ali na entrada da área. Só que quem salvou mais o dia ainda não foi os próprios estadunidenses, foi o goleiro, não sei pronunciar, mas vou falar Vasily, que com a sua brilhante mão de alface conseguiu deixar a bola entrar, que era uma bola totalmente defensável, a bola pegou na mão dele ainda. Mas aí fechou o caixão, não tem mais jeito. Era um 2-0, faltando 82 minutos, e a seleção contra não era nem uma Bélgica, era uma Bósnia e Herzegovina. Não tinha quem marcasse. Então, foi um fim de carreira melancólico para o Dzeko, que jogou bem, pode-se dizer que é o melhor jogador da Bósnia, sem sombra de dúvidas, ídolo. E não tem muito o que falar sobre esse jogo, é só um time bom batendo num time pior e vendo o que vai virar. Então, agora, os Estados Unidos vai pegar a poderosíssima Bélgica. Então, falamos dela aqui e voltamos. Tem chance de ser um jogo pegado, mas só o tempo dirá o que pode acontecer. Agora com o Balogun fora, que é o melhor atacante dos Estados Unidos nessa Copa, vamos ver o que vai virar, porque sem um atacante já é uma coisa complicada. Agora, sem o melhor jogador do seu time, se torna algo muito perigoso, se torna algo improvável. E o sistema defensivo da Bélgica é um bom sistema defensivo, é um time muito bem montado, e precisa ver o que eles conseguem fazer, porque o time agora vai estar bem desestabilizado, tentando suprir peças, e é um confronto
Será um confronto interessante. Claramente, os Estados Unidos não vai conseguir dar um trabalho igual a Senegal, que para mim merecia muito mais ter passado. Mas agora vai jogar um estadunidense, o grande Estados Unidos, com a Bélgica, que tem sua famosa geração agora, né? Porque nem ouro mais. Eu queria trazer uma curiosidade. Eu vi esses dias que a Domino's, nos Estados Unidos, tinha prometido que caso algum jogador estadunidense fosse expulso na competição, eles doariam $1 milhão em pizzas. E aí, com a expulsão do Balogun, eles vão doar pizzas. Foi quase a Brahma brasileira, tá ali. Tudo por culpa do Rafael Klaus. Então, é o Brasil doando pizza para os Estados Unidos. É o Brasil doando pizza, eu achei caridade. Então vamos iniciar os jogos de quinta-feira. Tivemos Espanha e Áustria. O placar foi elástico, com 3-0, sem grandes dificuldades. Assim, acho que a maior dificuldade da Espanha está na próxima fase, quando enfrentará Portugal. Mel, a Espanha cumpriu com a expectativa, né? Cumpriu, era um jogo em que ela chegou como favorita absoluta para o confronto e ela mostrou por quê. Durante todo o jogo, a Espanha não deixou a Áustria jogar, então a Espanha chegou como favorita e conseguiu demonstrar isso em campo, porque, placar de 3-0, maior oportunidade, as únicas praticamente oportunidades ofensivas criadas eram da Espanha. A Espanha realmente não deixava o setor defensivo da Áustria descansar, e inclusive uma curiosidade é que é a primeira vitória dos espanhóis em mata-mata de Copa do Mundo desde a conquista do título deles em 2010. Porque em 2014 eles foram eliminados ainda na fase de grupo. Na Rússia, em 2018, eles caíram nas oitavas para a Rússia, para a anfitriã da Copa, nos pênaltis. E em 2022, no Catar, também foram eliminados nas oitavas pela seleção marroquina nos pênaltis. Então é a primeira vitória, primeira conquista dos espanhóis em mata-mata desde que eles foram campeões do mundo. E a Espanha controlou a partida completamente, apresentou um ótimo desempenho do começo ao fim, não teve nenhuma queda drástica de resultado, não teve muitos grandes sustos e não permitiu que a Áustria criasse muita oportunidade. Então, um dos destaques da partida foi o Lamine, que por mais que não tenha tido nenhum gol de fato, ele se destacou porque ele criou muitos lances, criou muitas oportunidades e teve excelentes jogadas individuais, então foi um destaque muito interessante da partida também, muito legal de ter assistido ele jogar essa partida, porque ele realmente se destacou bastante. O Cucurella, ele faz do que poderia ter sido o primeiro gol da partida, em um lance de escanteio, de bola parada, só que o gol acaba sendo anulado depois de uma revisão pelo VAR, onde o Pau Cubarsí, que é um dos zagueiros da Espanha, ele acaba realizando uma falta em cima do goleiro austríaco, e o gol do Marc é anulado. O primeiro gol válido da Espanha acontece aos 36 do primeiro tempo, quando o Cucurella realiza uma assistência, recebendo o passe do Pedri e tocando a bola para a finalização do Oyarzabal. Então ali a gente tem o primeiro gol da Espanha, não foi muito difícil, foi um gol muito bonito, e a Espanha continua criando muitas oportunidades e continua com uma pressão muito grande em cima da Áustria. Tanto que a gente tem alguns lances muito perigosos, a gente tem a finalização do Alex Baena no travessão, que também foi uma possibilidade de gol muito grande, e uma finalização do Lamine Yamal, que também foi um quase gol, mas teve uma bela defesa do Schlager, que é o goleiro austríaco. O segundo gol veio nos 20 minutos do segundo tempo, quando o Dani Olmo ele recebe uma entrada na área, ele é travado, a bola sobra para o Cucurella, que aciona o Baena e faz uma assistência para o Pedro Porro, que goleou, fez um gol de cabeça muito bonito. E para concretizar, de fato, a classificação e o favoritismo da Espanha para passar para a próxima fase, o Cucurella torna-se responsável por mais uma assistência e faz um passe particularmente que eu achei muito bonito por Oyarzabal, que novamente goleia e marca a Espanha como classificada para as oitavas com um placar de 3-0. E, inclusive, a seleção novamente aumentou a sua invencibilidade, então agora eles estão a 34 jogos sem perder. E a partida, inclusive, também, mais uma curiosidade, ela marcou a quebra de um recorde histórico que não era quebrado há mais de 30 anos, onde o Unai Simon, goleiro da Espanha, ele se tornou o goleiro com o maior número de minutos consecutivos sem levar gol em Copa do Mundo. Então, ele iguala o italiano Zenga com 5 jogos na Copa de 90, mas ele passa o Zenga em minutos totais. Então, ele tem 519 minutos consecutivos sem tomar gol, enquanto o Zenga tinha 517. E as estatísticas só comprovam que, de fato, a Espanha dominou e teve uma superioridade muito grande no jogo
e que a Áustria realmente teve um desempenho muito abaixo. Então, por exemplo, a Áustria não teve nenhum chute a gol durante toda a partida. Então, foi realmente um jogo que só... Foi um jogo tranquilo, assim, não teve muitas coisas fora do comum, porque a Espanha era a favorita e mostrou o porquê. É uma seleção que luta pelo título também, né? Como você falou, são muitos jogos invictos, são muitos minutos sem levar gol. É impressionante, é uma nova geração que vem crescendo aí, tem muitos nomes que vão passar por muitas outras Copas. Então é uma Espanha que já é forte, vem se fortalecendo cada vez mais. Então vamos para o próximo, que acho que é um dos jogos mais esperados dessa fase, com direito à despedida de um craque, a gol anulado nos últimos segundos. A Croácia de Luka Modric se despede da competição. Portugal conseguiu uma virada em cima do time croata e está classificado para as oitavas de final. Então teremos Cristiano Ronaldo por um bom tempo aí, né? Ou não. Esse jogo, obrigatoriamente, a gente teria a despedida de um dos craques geracionais dos países representantes, ou Modric ou Cristiano Ronaldo. E além deles, também tinha Perisic, tinha Livakovic, que foram caras que salvaram a Croácia em momentos que precisavam muito. Perisic, por exemplo, que já está na sua 4ª disputa de Copa do Mundo. Então a gente via que tinha uma força, uma experiência muito grande da seleção croata. E no primeiro tempo teve um domínio muito grande da seleção portuguesa. Eles conseguiram implementar um bom ritmo de jogo, finalizar bastante, mas acabaram parando no Livakovic. Tiveram algumas boas chances. A Croácia nem tanto, não conseguiu ficar muito com a bola, não conseguiu pressionar muito, mas manteve a sua linha defensiva boa, a boa defensiva que tem, que a gente já conhece desde a Copa de 2022, a linha defensiva que foi muito difícil furar nas quartas de finais de 2022. Então a gente já conhecia, já sabia que ia ser um jogo difícil para Portugal. Talvez poderia ter uma surpresa, porque Portugal não vinha tão bem desde a fase de grupos, empatou com o Congo, teve um deslanche contra o Uzbequistão, mas empatou com a Colômbia. E agora a gente não sabia se eles iriam conseguir efetuar um desempenho tão positivo assim, mas com o brilho do Cristiano Ronaldo eles acabaram conseguindo. A Croácia saiu na frente aos 53 com o próprio Perisic, depois de um contra-ataque croata, numa bobeada da zaga portuguesa. Eles acabaram tomando um gol num cruzamento que poderia ter sido evitado, um chute que poderia ter sido evitado, mas o Diogo Costa não conseguiu defender. E aí, logo em seguida, o treinador português já faz muitas alterações. Entraram Bernardo Silva, Fábio Conceição, Nelson Semedo e Gonçalo Ramos. O Gonçalo Ramos, que foi muito criticado até pelos portugueses, mas agora teve sua redenção, porque foi ele que fez o gol da virada. Essas substituições, a mais impressionante de todas foi o próprio Gonçalo Ramos, que entrou no lugar do João Cancelo, que é um lateral, apesar de ter tido o Nelson Semedo no mesmo lugar. O Vitinha e o Bruno Fernandes saíram para a entrada de um atacante e um meio de campo. Então, ele colocou o mesmo esquema que o Brasil estava jogando muitas vezes, o 4-2-4, deixou 2 caras no meio, o João Neves e o Bernardo Silva como ponta, mais para o meio, e o Cristiano Ronaldo na frente com o Gonçalo Ramos, e tentou esse abafa, né? As mudanças surtiram efeito, porque foi aos 63 e aos 68 teve um gol do Cristiano Ronaldo de pênalti, mas antes disso teve um gol anulado. Então a gente percebe, por muito pouco aliás, a gente percebe que Portugal, apesar de ter mudado seu estilo de jogo, conseguiu impor um ritmo muito mais forte, pressionar a Croácia e alcançar o gol. E aí o Cristiano Ronaldo sofre o pênalti e, como bom craque que ele converteu a sua cobrança, bateu no meio do gol. E aí foi uma festa para Portugal, eles conseguiram manter a pressão, até teve um último abafa da Croácia para tentar virar o jogo, conseguir a vitória novamente, mas eles não conseguiram. E aí no finalzinho do jogo, o Gonçalo Ramos já estava sozinho na frente, porque o Cristiano Ronaldo foi tirado. Para mim é um erro, para muitos, por exemplo, foi um erro ter tirado o Cristiano Ronaldo, mas dava para ver que após essa pressão maior da Croácia, o meio de campo do português estava muito exposto, então ele decide
tirar o Cristiano Ronaldo para botar o Rubem Neves, para forçar um pouco mais esse volante de contenção e impedir esses contra-ataques e posses de bola muito longas da Croácia. E aí, no finalzinho do jogo, o Rafael Leão cruza uma bola na área e o próprio Gonçalo Ramos, que substituiu o Cristiano Ronaldo, teve essa missão tão difícil, consegue desviar a bola, resvalar e fazer um gol. Muitos ali pensariam que o jogo estava acabado, mas não, a Croácia veio para o final com uma carga muito grande de ataques e uma pressão muito grande e conseguiu fazer esse último abafa. E aí surgiu, que para mim é a maior polêmica da Copa, a implementação de todas essas tecnologias e vídeos e chip na bola e etc. Para mim foi a maior polêmica da Copa, porque a Croácia faz um gol aos 105 minutos, o juiz deu 15 minutos de acréscimo e o gol foi anulado. Um gol do Gvardiol, após um cruzamento na área, o cara da Croácia resvala e aí parece que pega no cabelo dele, pega na cabeça, não dá para ter muita certeza, não é uma imagem conclusiva. E aí a bola sobra para o Kramaric, que estava impedido no momento que o croata toca na bola. E aí o Gvardiol coloca a bola para dentro em um gol contra, parece que do... Esqueci o nome dele. Que coloca para dentro com um gol contra. Mas aí eles, com a tecnologia, analisaram o chip da bola e eles viram que tem um toque. Só que aí não dá para saber se foi um toque realmente efetivo, se foi um raspão, mas pelo chip na bola a gente tem que confiar que foi. A imagem não é conclusiva, eu não concordo com a anulação desse gol, porque eu acho que existem métodos que precisariam ser decretados antes do início da partida, e realmente foram. Só que a partir do momento que a gente não tem uma imagem decisiva, não dá para você falar, a bola tocou sim no cabelo do cara e foi gol. Aí fica a critério da arbitragem da FIFA decidir que não foi gol e eles deram um impedimento e acabou 2-1 para Portugal. Eu acho que é muito triste a maneira que a Croácia foi eliminada, né? É um lance que vai gerar muita polêmica ao longo dos anos por ser essa nova tecnologia. Aqui no Brasil a gente sofre muito com o VAR, muito com falta de critério, então a gente sabe que a tecnologia ela vem sim para ajudar, vem sim para auxiliar, vem sim como uma evolução, mas a gente precisa ainda aprender a trabalhar com ela com critérios da maneira correta e principalmente seguir os critérios em todos os jogos, independente de quem está dentro de campo e de quem está na cabine, porque às vezes um árbitro fala uma coisa, daí no outro jogo já tem outra equipe de arbitragem que tem critérios totalmente diferentes, então a gente precisa regulamentarizar tudo e ter um critério, porque são grandes jogos, grandes perdas, e esse jogo para mim foi uma grande perda, assim, acho que entrar numa prorrogação da maneira que foi, iria ser histórico, e infelizmente um lance onde a gente gera essa repercussão, onde ainda ele estava impedido, mas ele interfere mesmo na jogada, mas tem o toque, mas, sabe, é muito interpretativo, nessas horas dá vontade de falar, gente, interpreta que o futebol é lindo e manda para prorrogação e vamos ver o que dá, sabe? Exatamente, eu acho que teria que acontecer isso, e não ficar na mão de uma tecnologia muito avançada, que é perfeitamente... Acontecem as coisas muito utopicamente, na minha visão. Acho que deveria ter sido analisado de uma forma mais humana. E principalmente tem que ter um critério, assim, onde a gente saiba, a gente olha e fala, realmente encostou e realmente, olha ali, tem que ser explicado e analisado, onde todo mundo possa ter a mesma interpretação, né? Mas, enfim, O critério nessa Copa do Mundo também está sendo bem grande. Porque no mesmo lance que o Messi deu um pisão na panturrilha do cara da Argélia, o Vini Júnior foi marcado uma falta a favor da Escócia naquele jogo e foi falta nele, para mim. Então, não tá tendo muito critério. E não só na Copa do Mundo, né? A gente discute arbitragem em todos os campeonatos, em todos os países, e só mostra que, óbvio, que no Brasil é muito crítico, mas que a arbitragem em si, a educação da arbitragem está muito complicada, assim. Mas, enfim, na madrugada de quinta para sexta, a Suíça enfrentou a Argélia, e mesmo com um dos gols, para mim, mais inacreditáveis, um dos gols perdidos mais inacreditáveis da história, a Suíça conseguiu se classificar para a próxima fase com um placar de 2-0. A Suíça agora enfrenta a Colômbia, né, nas oitavas, e assim, sobre o jogo, a Suíça foi protagonista, com uma atuação segura do início ao fim. Aos 10 minutos,
não sei se eu vou saber falar o nome dele, o jovem Johan Manzambi, de apenas 20 anos, faz uma grande jogada individual pela esquerda, ele invade a área e consegue fazer o gol, e consegue dar uma assistência, uma baita assistência para o gol. A Argélia, mesmo em desvantagem, manteve o controle da posse de bola, chegou a rondar os 60% com posse de bola na primeira etapa, mas não conseguiu transformar essa posse em perigo real. Logo no início do segundo tempo, a Suíça ampliou de forma relâmpago. Em menos de 1 minuto após o retorno do intervalo, uma bola alçada na área foi mal afastada pela zaga argelina e o jogador aproveitou a sobra para finalizar com força e fazer o 2-0. Então a Suíça ampliou logo no começo do segundo tempo. Depois disso, foi só administrar a sua vantagem, a equipe foi girando, foi seguindo, criando oportunidades em contra-ataques, enquanto a Argélia não conseguia romper a defesa da Suíça e encerrou sua caminhada nesse Mundial. A vitória colocou a Suíça no caminho da Colômbia novamente, né, nas oitavas de final. Será um grande jogo. É um jogo de duas seleções que também vem crescendo ao longo da competição, que talvez não fizeram uma fase de grupos assim com um grande destaque, fizeram um básico. São seleções que também não têm grandes destaques. Vou falar de James Rodrigues, gente, meu lado São Paulino não permite. Então não tem grandes destaques. E, enfim, é um jogo que pode gerar grandes repercussões, assim. Sendo sincero, eu não sei colocar uma favorita, acho que a Colômbia sairia como favorita, porém, eu acho que é um jogo que vai ser bem pegado, e, como diz o Enzo, só o tempo dirá. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse jogo? Então vamos para o próximo. Encerrando a fase de 16avos, chegamos nos jogos de sexta-feira. Com um jogo morno no início, Austrália e Egito pareciam não garantir grandes emoções. Porém, em Copa do Mundo, qualquer segundo pode fazer a diferença. E assim, a seleção de Salah se classificou. E quem comenta esse jogo é o Enzo. Salah classificado, Enzo. A maior alegria que tem, né? Não tem jeito. O time do Egito, ele merece muito, porque quando você coloca, assim, desde sempre, o povo tem a visão ruim do futebol africano. Sempre foi colocado, não, são alguns jogadores que conseguem sair bem, coisa do tipo, e o time do Egito, ele, como eu gosto de comentar bastante desses times, são os times desacreditados, são os times que não se tem tanta opinião. O Egito deu para demonstrar, todo mundo tinha uma visão, falando do povo brasileiro de maneira geral, tinha uma visão muito ruim do Egito antes de jogar com o Brasil. Não, porque a gente no Brasil vai pegar amistoso contra o Egito, a gente vai amassar o Egito e não sei o quê, né. O Egito simplesmente deu um trabalho para o Brasil muito forte. Era um time que ninguém sabia, todo o povo ficou brincando, falando que como que ia brigar com Zico no ataque, Trezeguet e Salah. Uma piada com o nome dos jogadores que são iguais em homenagem aos jogadores do Brasil, que é o Zico, no caso, e o Trezeguet, que é francês. E conseguiu sair muito bem. O jogo contra a Austrália, eu pensei que ia ser, igual a Isa falou, eu pensei que ia ser um jogo muito chato, um jogo muito morno. O problema é que agora o Egito vai pegar a Argentina, mas isso daí a gente fala depois. Então, o jogo já começou com um chute da Austrália, porque eu já estava confiando no Egito. Um chute da Austrália aos 4 minutos, que pegou na travessão. Que aí veio o gol cedo na cabeça, que é o pior placar possível. Que obviamente vai tomar virada. Mas o gol do Egito, dá para ver como o time funciona e como o time é muito bem trabalhado. E exatamente como foi a construção do gol do México, que eu comentei do Quinones, foi a construção do gol do Egito, mas para mim foi melhor. Porque o gol saiu aos 12 minutos numa jogada que a bola passa no pé, ela pendula e volta. Então a bola sai de uma falta que o Salah toca para o Ashur para o Marmouche, para o Hafez, que o Hafez cruza de novo, voltando para a esquerda, e o Ashur consegue finalizar. Ele pula sozinho na bola e faz um ótimo do gol, lindo do gol, de cabeça. Então, acho que meu destaque também vira para o jogador novo, revelado ali no Egito, que está sendo muito bem nessa Copa, está demonstrando um bom futebol. E, em compensação, o outro jogador que poderia falar um destaque seria o Marmouche, que no primeiro tempo não teve um jogo tão bem cadenciado, não apareceu, só foi aparecer de fato ao segundo tempo,
que o Salah dá a reação do Salah para mim foi mais engraçado. O Marmoush sai sozinho no gol e consegue jogar a bola para fora. O mais engraçado foi o Salah botando no rosto. Puto da vida, como um bom capitão. Então, é isso. Mostrar que no segundo tempo, um jogador que não estava conseguindo desaparecer tanto, conseguiu voltar para o jogo. E o gol da Austrália saindo uma falta perigosa ali, que foi a bola ia para fora, assim, pensando na visão da bola, a hora que ele cobra. Se o Rene, ele não encosta na cabeça, foi um gol contra, né? Se o Rene não encosta, a bola teria passado, não teria tido nada, mas mudando a trajetória, foi um gol contra, acontece. E tem uma jogada que eu gosto muito, que é o Salah sendo o porquê ele é o camisa 10, o porquê que ele é a cara do Egito. Ele dá um toque de primeira, por uma cabeçada muito bonita do Rabiat, que simplesmente o Beat faz uma defesa estrondosa, uma bela de uma defesa, e o jogo ele foi muito bem disputado. Dois times que não são muito fortes, de maneira geral. A Austrália conseguiu brigar de frente com o Egito, contra muitas expectativas. Para mim, o craque do jogo, sem ser o Salah, claramente, que é um craque de maneira geral, mas o craque da partida, para mim, é o Irvine. Um jogador muito bom agora eu esqueci o time dele. São Paulo, é verdade. Ele é do São Paulo, que consegue criar, ele quem dá uma cara para esse time da Austrália. O time, não vou falar que seja um time muito apático, mas, por exemplo, o Metcalf é um bom jogador, Volpato. E, para mim, o destaque também dessa partida foi ele, e o jogador que, para mim, foi destaque da Austrália, que não seria possível chegar tão longe, foi o goleiro Beach, que fez uma puta defesa com a cabeçada do Rabiat, fez um jogo muito, não vou falar protocolar, mas foi o melhor jogador da Austrália nessa Copa do Mundo, sem sombra de dúvidas, e acho que seria muito agradecido a ele. Com isso, o jogo foi passando até chegar os momentos finais. Fomos para uma prorrogação bem disputada. O Egito conseguiu dar mais chances, o Egito teve mais chances, conseguiu dar mais chutes ao gol, porém não foram convertidas a um gol, mas mesmo assim deu para ver que ali na força o Egito era melhor. Uma coisa que me chama a atenção é o Salah, que não estava conseguindo andar em campo, já estava cansado, visivelmente cansado. Quem sai é o Marmoush e o Zico. E isso me dá um pouco de coisa, como que o capitão, ele é uma peça muito importante para o time, principalmente na figura do Salah, que é o rei do Egito, né, na grandiosa brincadeira. E o time do Egito tem a questão de tirar um volante e colocar um atacante quando o jogo empata. Para falar, não vamos tentar segurar, não vamos ter sempre essa visão, tá 1-1, vamos tentar segurar, fazer um contra-ataque. Não, os caras tiram o sistema defensivo para colocar um atacante. Isso é algo que muda muito no jogo, que faz o Egito ter mais chances de fazer o gol, ter mais chances. Então, chegando ali no final, tudo bem, 1-1, a prorrogação bem disputada. O momento que mais me chamou a atenção foi, e acho que o mais suspeito para mim, que não faz sentido algum, foi ter tirado o Beach e para colocar o Matthew Ryan no final da prorrogação, porque, como grande do nosso grandíssimo amigo João, acabei de esquecer, o Tim Krul, da Holanda, que em 2000, sei lá, não lembro agora, 14, tiraram um goleiro para colocar o Tim Krul, que era o goleiro especialista em pênaltis. O Matthew Ryan não é um goleiro especialista em pênaltis. O Beach, que estava o tempo inteiro na partida muito bem, fazendo ótimas defesas, foi o goleiro titular da seleção da Austrália do começo ao fim da Copa. Para mim foi uma falta de respeito terem tirado ele para colocar o Matthew Ryan, que no fim não conseguiu fazer nada, perdeu tudo e só acertou um lado dos pênaltis batidos e simplesmente... E adiantou todas as bolas, que facilitou muito. Então, para mim, foi uma falta de respeito muito grande com o Beach. E acho que na questão dos pênaltis, para finalizar, ver como que
o capitão, ele é uma figura muito importante para o time, porque o Soltero ele simplesmente foi bater o primeiro pênalti e isolou. Então ele, como a figura do capitão, mostrar que perdeu o pênalti, que está perdido, dá um problema muito grande para a Austrália, de ficar ali, perdemos o primeiro pênalti, o capitão perdeu o pênalti, que destabilizou o time, claramente. Então, e ao outro, a cobrança mais espetacular para mim foi a do Salah, claramente, que é um psicopata da bola, que cavou simplesmente no meio do gol. Ainda bem que o Matt Ryan é horrível e não, obviamente não pensou, mas ele cavou numa Copa do Mundo, valendo vaga, e simplesmente sai rindo, sai feliz. Isso para mim é o mais assustador. Mas o Egito ele sai, sem sombra de dúvidas, como a melhor campanha, como um time muito desacreditado, como um time... Chega, né, como um time desacreditado, agora sai ali para umas oitavas. Contra uma Argentina, a chance de ganhar, não sei, mas o futebol é uma coisa maravilhosa que dá para vir aí demonstrar algo interessante. Bom, vamos para o próximo jogo. Os estreantes seguiram mostrando seu valor na Copa do Mundo. Com um jogaço, Cabo Verde conseguiu levar o jogo contra a Argentina para a prorrogação. Porém, quem saiu classificada foi a atual campeã do mundo. Filtro, essa Argentina de Messi sofreu para ganhar de Cabo Verde, hein? Nossa, sofreu demais, assim. Acabem com a prorrogação, por favor, que se o Cabo Verde passa nos pênaltis, acho que esse é o dia mais feliz da minha vida. O Cabo Verde conseguiu isso, né? Criou uma conexão muito forte com vários países, mas o Brasil, principalmente, eu acho, né? Muita gente aqui torcendo por eles, assim. Eu estava trabalhando na hora do jogo, então, tipo, muita gente ficou na frente da TV parada, vendo a prorrogação inteira, desesperada. Mas, infelizmente, Cabo Verde eliminado. Foi um jogaço, né? Acho que foi um dos principais jogos dos 16 avos. E eu queria destacar muito a coragem do Cabo Verde, que pegou a atual campeã do mundo e jogou de igual para igual, né? Foi um jogo muito bom, assim, Cabo Verde começou atacando, mesmo depois de tomar 1-0 do Messi, ainda continuou atacando, se defendeu, não perdeu a cabeça, continuou muito organizado, assim. Eu imaginei que depois do 1-0 ia ser, assim, um caminhão de gol para cima do Cabo Verde, mas eles se mostraram muito conscientes do que eles estavam fazendo, que eles realmente acreditavam naquilo, o que fez todo mundo acreditar, inclusive a torcida que estava lá no estádio, que foi lindo também ver os torcedores, assim, tanto do Cabo Verde quanto da Argentina, foi uma festa bem legal. E eles conseguem empatar no segundo tempo com o gol do Deroy Duarte, levam para a prorrogação, Lisandro Martinez faz o gol da Argentina, numa bola que sobrou no escanteio, e de novo o Cabo Verde vai e consegue alcançar, faz o 2-2 com um golaço, inclusive, né, do Sidney Cabral, que faz questão também de com a mulher dele, não sei se é namorada, não sei se é esposa, mas foi lá para a torcida e tal, foi bem legal. Vozinha também, mais uma grande partida dele, defendeu muito, assim, principalmente na prorrogação e no final do segundo tempo ali, eles desesperados para levar para os pênaltis, mas infelizmente chegou ali no escanteio da Argentina, o Romero cabeceia a bola e que desvia na mão de um dos jogadores do Cabo Verde e vai para o gol, e acabou dando gol contra, né, para o Cabo Verde, mas que não apaga a campanha histórica que eles fizeram, né? Eles caíram num grupo mais difícil, provavelmente, da fase de grupos, com Espanha e Uruguai, conseguiram passar em segundo lugar ainda, atrás só da Espanha. Então, é de parabenizar mesmo, de destacar que eles fizeram história, a primeira Copa do Mundo deles, e foi isso. E eles deram azar, né, de pegar uma Argentina, a Argentina do Messi, e ainda assim quase passaram. Então, acho que a torcida tem que estar muito feliz, muito contente com o desempenho deles. Acho que, para mim, o ponto mais importante que foi a questão da arbitragem. Muitos erros de arbitragem, muitas questões, assim, particularmente falando, muito feias. Principalmente teve uma questão numa das melhores defesas do Vozinha, sem sombra de dúvidas, que foi a bola do Messi, que, se não me engano, foi a bola do Messi. Ele estava organizando a barreira e o juiz mandou cobrar. Então ele, numa ponta do gol, conseguiu sair correndo e chegar na outra, uma defesa linda, com mão trocada.
Só que assim, não era para ser assim. Se o jogador está organizando a barreira, não é para o juiz deixar cobrar. Muitas questões, uma falta muito perigosa ali na área da Argentina, que eu não lembro agora quem fez. O juiz não deu uma falta, mas deu uma falta muito semelhante, até menos pior, para a Argentina. Então, assim, claramente havia um favoritismo, claramente não estava totalmente justo ali esse confronto, e foi para mim o tópico mais feio essa questão da arbitragem. Todo mundo vai passar o pano daqui a um tempo, e tem pouca gente também falando dessa questão, porque é o Messi, não sei o quê, mas o que é justo, e acho que esse foi o ponto menos justo desse confronto. Deixar também muito claro que o gol, para mim, o melhor gol da Copa é o gol de Cabo Verde, contra a Argentina. Vamos ver aí se vai ser assim mesmo. Bom, então, encerrando com chave de ouro, temos Colômbia e Gana. Com um placar de 1-0, John Arias classifica a Colômbia para a próxima fase, na qual enfrentará a Suíça. Mel, conta um pouco pra gente como foi esse jogo. Foi um jogo tranquilo, por assim dizer. Provou o favoritismo da Colômbia, que a Colômbia chegou com favoritismo pro jogo, apesar de eu particularmente achar que ia ser um jogo um pouco mais movimentado, porque Gana também é uma seleção que tem muito a oferecer e tem muito a apresentar. Tanto que um placar de 1-0, um placar mais simples, mas a Colômbia dominou praticamente o jogo inteiro, apesar do placar não demonstrar muito isso. Aos 13 minutos, inclusive, o Luis Soares, que estava de titular, insistiu, ganhou a disputa na linha de fundo, cruzou e o John Arias conseguiu aparecer livre para finalizar, bater de primeira, abrir o placar, tranquilizar os colombianos para essa classificação, e foi o seu primeiro gol na competição. Eu particularmente fiquei muito feliz, porque, né, John Arias joga no meu time. E a partir daí, a Colômbia começou a controlar todo o ritmo de jogo, criou inúmeras chances claras, um domínio ofensivo muito maior comparado ao estilo de jogo que Gana estava apresentando. O Luiz Dias chegou a balançar as redes, chegou a fazer um gol no segundo tempo, mas foi anulado por impedimento, e o goleiro ganês, Ati Zig, não, perdão a pronúncia, ele ainda fez ao menos 2 boas defesas para evitar uma vantagem mais elástica e para evitar que a Colômbia aumentasse esse placar. E no fim das contas, a Colômbia terminou a partida com 6 finalizações no alvo, um ofensivo que tornava o resultado muito mais favorável para os sul-americanos e que realmente, apesar do placar mínimo, demonstrou o domínio e a superioridade da Colômbia na partida. E apesar de Gana ter apresentado um desempenho surpreendente na fase de grupos, empataram com a Inglaterra. Eles tiveram uma atuação muito abaixo do esperado nessa partida, tiveram muita pouca criação ofensiva, então eles realmente não estavam lidando com muitas oportunidades e não levou muito perigo para o goleiro da Colômbia, para Camilo Vargas. E com a vitória, agora a Colômbia avança para as oitavas de final, enfrenta a Suíça, um jogo que a Filtro, enfim, a gente comentou durante o programa, vai prometer bastante, e eu particularmente estarei torcendo bastante para a Colômbia, porque é uma seleção muito boa. Encerramos o nosso 16avos. Hoje, dia 4, dia dessa gravação, começaremos a nossa próxima fase de oitavas de final. E, junto com o 16avos, estamos chegando ao fim de mais um Pitaco na Copa. Quero agradecer quem assistiu o vídeo até aqui e também os nossos comentaristas maravilhosos que participaram aqui desse vídeo. Se despeçam aí, galera, por favor. Bom, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. A gente realmente estava muito animado para falar sobre essa fase, que prometeu muita coisa, entregou mais ainda. Então, espero que vocês tenham gostado do episódio. Saibam que acompanhem a gente nos próximos, porque a gente ainda tem muita opinião para dar, muito pitaco e palpite para falar sobre Copa do Mundo. E estou muito honrada de ter participado de mais um programa. Bom, rapaziada, finalizamos aqui. Espero voltarmos aqui para falar da vitória do México e a vitória do Egito. Igual eu estou bem ansioso para ver. Mas é isso. Até um próximo programa aí e a gente se vê. É isso, gente. Muito obrigada também por terem assistido. Estamos chegando ao fim da Copa do Mundo também, infelizmente. Mas esse projeto está muito legal, estou muito orgulhosa. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Acho que como a Copa está chegando no final, está se afunilando cada vez mais, só vai ficar cada vez melhor. Então, quem gostou do vídeo, tem muito ainda por vir. E agradecer também a colaboração dos 2 projetos que estão junto com a gente nesse projeto.
arquibancada crítica e arquibancada universitária. Por mais que não tenha ninguém aqui, acho que eles precisam ser mencionados também. E principalmente para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Copa do Mundo, siga o Pitaco do Bem, se inscreva aqui no canal do YouTube, temos o nosso Spotify também, e o nosso Instagram é @pitaco_do_bem. Esse é o projeto Pitaco na Copa. E o vídeo de hoje foi apresentado por mim, Isabela Cristina, comentários de Melissa Belay, Beto, Beatriz Custódio e Enzo Cato, apoio de José Benedito Guerreiro, Karina Farias e realização do Pitaco do Bem em parceria com os nossos amigos da Arquibancada Crítica e Arquibancada Universitária. Muito obrigada pela presença, galera. Muito obrigada pelos comentários de vocês e nos vemos nos próximos vídeos.